Boa tarde, meus amores, tudo bem? Espero que sim! E hoje, segunda-feira, 9 de agosto de 2021, vamos dar início a mais uma aulinha de língua portuguesa. O nosso gênero do dia é texto instrucional, compreensão e leitura. E o objetivo da nossa aula é ler e compreender textos instrucionais. E você? Conhece um texto instrucional? Sabe o que significa? Vamos descobrir na nossa aula de hoje. Ainda que vocês não conheçam por esse nome, gente, os textos instrucionais, eles estão em vários momentos do nosso cotidiano, ou seja, do nosso dia a dia. Nada mais é do que um texto onde sua principal característica é a informação. Ou seja, o nome já nos dá uma dica, Texto instrucional, já nos dá uma dica. É um texto que ele dá uma instrução, uma informação do que nós precisamos saber para poder seguir alguns passo a passo, como por exemplo, construir algumas coisas, jogar um jogo, tomar um remédio, fazer uma receita de um bolo, de um alimento bem delicioso que a gente goste muito. Então, texto instrucional vai nos dar passo a passo de cada uma dessas situações que a tia acabou de relatar para vocês. Então, meus amores, vamos dar continuidade, aprender um pouco mais ainda sobre esse tipo de texto, que é o nosso textinho da vez. Texto instrucional. Esse texto apresenta vários gêneros, desde receitas, instruções de montagem ou uso de equipamentos, bula de remédios, entre outros. A estrutura do texto instrucional deve ser simples e de fácil entendimento. A sua leitura deve proporcionar ao leitor uma série de instruções que lhe permitam concretizar corretamente uma ação, ainda que seja a primeira vez. O texto instrucional deve servir para explicar quais procedimentos a executar de forma a realizar determinada ação ou a explicar determinado produto. Então, agora vamos ouvir a leitura do nosso textinho da vez. O título do texto é Dicas para ser um bom aluno. Esse é o título do nosso texto, tá bom? Então, vamos lá fazer a leitura do texto. Primeira dica: faça as tarefas com capricho e atenção. Pesquise as palavras desconhecidas no dicionário. Número 2. Ouça com atenção as explicações do seu professor. Número 3. Pergunte ao professor sobre o que você tiver dúvida. Número 4. Reveja a matéria estudada todos os dias. Número 5. Organize sua agenda diariamente. Número 6. Participe das aulas com respeito. E número 7. Evite o desperdício de materiais. Então, esse foi o texto que a tia escolheu para estar trazendo e realizar a leitura para vocês, E a tia falou no início que o nosso texto ele era um textinho instrucional. E aí vocês podem estar se perguntando: professora, mas você falou para a gente que texto instrucional são aqueles textinhos que ensinam a regra de um jogo, de uma brincadeira, que ensina a fazer uma receita, que é a bula do remédio, que dá orientação como tomar o medicamento. Sim, mas o que foi que a tia falou? Qual é a principal característica do texto instrucional? Ele serve para quê? Para instruir, para lhe ensinar, para lhe informar alguma coisa, gente? E esse texto aqui, ele está nos instruindo alguma coisa? Ele está nos ensinando alguma coisa? Para que esse texto aqui foi escrito? Qual o objetivo desse texto aqui? Olha só, gente, o título daqui é Dicas para ser um bom aluno. O objetivo desse texto aqui, ele foi escrito para o quê? Para lhe ensinar, para lhe dar dicas de como você ser um bom aluno. E se está lhe dando dica, se está lhe ensinando, se está lhe instruindo
Como você ser um bom aluno? Então, ele é o quê? Ele é um texto instrucional também. E aqui, a organização desse texto aqui é totalmente diferente de uma regra de um jogo, de uma brincadeira, de uma bula de um medicamento, de uma receita culinária, né, gente? Qual é a organização dele? Como é que esse texto ele vem organizado? Ó, ele vem organizado em números. Aqui a gente vê que tem 7 números, ó, do 1 até ao 7. E a atividade do dia, ela está no livro Nova Escola de Língua Portuguesa. Para responder essa atividade, vocês irão ler o texto, como fazer uma pipa, que está na página 11, e em seguida responder as questões, que está na página 12. Letra A, B e as questões também da parte retomando. Essa é a nossa atividade do dia. Bons estudos, beijos e até mais tarde no retorno da atividade.